Vamos fazer uma oração, pessoal, e a gente vai conversar um pouquinho já já sobre nossas realidades, né? Vamos lá. Pai querido, obrigado, Senhor. Aqui é a amizade, a família, é uma turma bacana, Senhor. Faz quase 3 anos que a gente não se encontra e estamos juntos aqui de novo na Catavento e nessa situação excepcional, Senhor, que nos faz pensar profundamente, seriamente, criativamente, em como manter os laços a despeito da distância, em como manter a adoração apesar do isolamento e como manter a família, Senhor, mais do que nunca em tantas casas. Senhor, que nesse momento seja exatamente isso, que a Catavento continue sendo uma casa só, onde cada quarto é uma outra casa, mas estamos todos na mesma casa e que esse seja sentimento de família, cada um no seu espaço, fazendo parte de um espaço único que é a tua igreja, que é a tua casa, que é a família, Senhor, daqueles que estudam a Bíblia e sabem que essa angústia vai passar e a gente vai logo para o céu. Nossos amigos internautas que estão entrando, Senhor Deus, que todos recebam o beijo do céu e para a gente, antes do almoço, ter esse momento de devoção e reflexão espiritual. Que o Espírito Santo nos ajude em tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, gente, bem-vindo você que entrou agora aqui a Catavento mesmo. Estou conversando com a turma, obrigado por me passarem aí a senha, o login, estou usando a conta da Catavento. Para quem não me conhece, sou o pastor Odailson. Se quer conhecer um pouco mais, depois vai lá no meu Instagram. A gente está curtindo muito aí as redes sociais. E esse é um momento diferente, que obriga todos nós a termos atitudes diferentes. Vou tentar olhar alguns comentários, não prometo observar todos, porque a gente entra na mensagem. Mas obrigado aí ao Preto e toda a galera que cuida aí com tanto carinho da Catavento. Minha mensagem, talvez em outros momentos a gente faria mais bem-humorada. Eu não quero deixar uma mensagem pesada, mas é um desabafo sincero da percepção do momento, né? Liga a televisão, liga o jornal, você vai para as redes sociais, cansa, dá quase uma exaustão mental de tanta carência humana e mundial de norte, de referência, de um assim diz um Senhor, de uma perspectiva de futuro. Falava agora há pouco com nossos irmãos em Londres, lá em Oxford, perdão, e você vê que o desespero não é do Brasil, o desespero não é só da Espanha, nem foi da Itália, é na Inglaterra, nos Estados Unidos, é no mundo. Nós estamos vivendo um momento onde que venha ventos bons, que venham ventos maravilhosos, que a Catavento nos traga esse sentimento para melhorar essa realidade, né? Nós estamos assim, né? Todo mundo em casa. É o meu 7º sábado, gente. É o meu 7º final de semana aqui em casa. Então não tá fácil. Quem me conhece sabe que eu sou impaciente, eu sou um pastor inquieto, gosto de pessoas, gosto de estar em congressos, em eventos. São 40 mil quilômetros por ano que eu rodo nesse São Paulo e Brasil. Eu amo. E de repente eu tô 7 sábados em casa. Não estou sozinho não, veja, vocês são uma comunidade que me recebe, eu não me sinto sozinho mesmo, aqui é bate-papo tranquilo, mas faz falta, né, gente? Nós queremos sair logo desse confinamento, essa quarentena, vamos para frente, vamos para fora, e por isso que a gente vive esse momento tão dramático de rompimento do previsível. Hoje eu quero falar para você, gente, eu acho que o coronavírus ele veio do nada e está nos deixando perceber mais do que nunca, primeiro, a fragilidade da humanidade, como os trilhões de dólares não adiantam muita coisa, como a previsibilidade da segurança mundial de uma guerra que não pode acontecer, vem uma rasteira biológica e deixa todo mundo no chão, então você começa a perceber que alguns spoilers que nós pensávamos ter do futuro, nós não temos. Coronavírus é essa imagem que a gente quer se libertar, só que olha que loucura, isso aqui, lembram disso aqui? Isso aqui foi um assunto que o Brasil discutia, eu estava pensando esses dias, olha, 1º de março, um abraço do Drauzio Varela, naquele transexual pedófilo preso, que era o assunto do momento. Eu discuti, me posicionei, defendi inclusive essa humanidade, esse carinho do abraço, essa percepção de valor humano acima de todas as coisas. Não é minha discussão aqui com vocês, mas eu estava olhando essa foto e pensando, gente, isso aconteceu 1º de março, não sei você, mas não dá a impressão que isso aconteceu no ano retrasado? Não dá a impressão que isso aqui passou muito tempo? Esses últimos 4, 5 finais de semana, 6... são tão alucinantes da mudança que a cada semana muda tudo na notícia, a vacina, quem está piorando, quem está melhorando, o Brasil em colapso político, que parece que isso aqui está longe. E aconteceu nem 2 meses atrás. Meus amigos queridos, é um ano para a gente querer que acabe logo, né? 2020 é um ano que a gente não esperava, é um ano que para sempre futuras gerações vão olhar para uma imagem como essa e vão entender, uau, o que foi esse coronavírus? O que foi esse confinamento? O que deixou o mundo prostrado? É isso mesmo. Máscaras, gel, álcool, mudou nosso comportamento,
mudou nossa maneira de nos comportar na rua, de estacionar o carro, de descer no supermercado. Nós estamos aqui em São Paulo, né, onde a Catavento fica como sede. Nós estamos para a 7ª semana e o governador prolongou, eu imaginava isso mesmo, então não vai ser só até o Dia das Mães, vai ficar um pouco mais. Como igreja adventista já tomamos decisões a médio e longo prazo, sempre falei com a minha equipe, não gente, em um mês passa, talvez venha junho, talvez venha julho, pé no chão, coração tranquilo, mas não é simples, meus amigos. Então eu estou aqui abrindo o coração para você entender que o mundo mudou seu mindset de uma hora para outra, o mundo colapsou a sua previsibilidade. Galera que viaja como eu gosto de viajar, nunca pensei em ver Milão vazia, nunca pensei em ver Meca completamente esvaziada. Daqui pequenininho na imagem tem lá uma imagem mostrando mais de 1 milhão de pessoas que passam por lá, às vezes num final de semana das celebrações muçulmanas e de repente, olha o vazio. São imagens impensáveis. Eu estive no Japão há algum tempo atrás e aqui é uma foto do maior cruzamento do mundo, num bairro chamado Shibuya. E ali do lado o mesmo cruzamento, onde passam centenas de milhares de pessoas por dia nesse cruzamento em Tóquio, vazio. Então, meus amigos, não é simples. Galera que gosta de viajar, que já foi para Nova York, olhar uma Times Square esvaziada, isso para mim é absurdo. Claro que tem cenas muito piores de UTIs e cemitérios, mas a gente entende o mercado, a produção do show business, o mundo prostrado quando você vai no coração da capital consumista do mundo, vamos supor, que poderíamos dizer assim, vazia. Falei agora há pouco com a Inglaterra, isso aqui é um cruzamento dos mais movimentados de Londres, vazio. E meus amigos, quando você pega um avião sem ninguém a não ser um único passageiro e uma comissária desolada, você percebe que o mundo mudou mesmo. Cadê o passageiro, pastor? Tá tirando a foto, que era só ele e a comissária e o comandante trancado lá na cabine. 80% da malha aérea mundial no chão. Então eu fico pensando, Catavento, um pouquinho assim, nós somos uma família, vocês se encontram no final de semana, que eu sei que é o abraço de amigos, de irmãos. É aquele irmão que ultrapassa o sangue, aquele irmão de alma, de coração, de afeto. E aí você vê uma Avenida Paulista esvaziada em São Paulo, agora já está bem menos, né? O relaxamento, infelizmente o Brasil tem a sua cultura para se apegar a algumas coisas e depois relaxar, mas imagens recentes da Avenida Paulista. Crianças com máscara. Nossos amigos velhinhos sendo ameaçados. Não é simples, gente. Não é simples e eu quero só que vocês se lembrem que a Covid-19 ela vem com tudo para nos lembrar de que o mundo não vai acabar com o coronavírus. Mas o coronavírus é um lembrete de que o mundo vai acabar. Não tenha dúvida disso. Eu acho que o mundo inteiro percebeu como é casca de ovo a fragilidade que nós achávamos ser uma grande força onipotente e humana não é nada. E vamos aos números, né? Vai aparecer contrário, gente, por isso que eu reduzi muito o número de imagens e textos na tela. Mas aqui vai aparecer os números invertidos, que eu estou no modo selfie. Mas isso eu peguei na madrugada de hoje, pelo movimento que eu ia ter de lives. Aqui são os números mais recentes. 3.123.000 pessoas infectadas, 213.000 mortes. Amigos, não dá para falar outra coisa, a não ser que realmente o mundo não esperava sepultar 213.000 pessoas que a gente sabe. E você sabe que no Brasil os números podem ser muito maiores em outros lugares do mundo. Então, Catavento, é uma frase um pouco pessimista, mas realista. Do lado de cá do céu, ou é luto ou é luta. Ou você está morto ou você está na batalha. Ou você está sepultado ou você está lutando. Não tem plano C. E nós sabemos mais do que nunca que um momento desse é para a gente se lembrar do que importa na vida. Talvez essa imagem traduza um pouquinho uma realidade espiritual que o coronavírus está trazendo para todo o universo cristão, religioso e bíblico refletir. Até que ponto nós estávamos conscientes de uma previsibilidade fútil? Quando eu falo isso, é porque a gente se acostuma em saber o futuro. Eu sei o futuro, pastor. O ano 2019, 2020 é a Olimpíada, tem uma cerimônia da Igreja Adventista Mundial chamada de Conferência Geral lá em Indianápolis, muitos vão para lá, depois nós temos as atividades do esporte, vou ver o Campeonato Brasileiro, Fórmula 1, vou no shopping, é previsível, gente. Aí vem
uma situação como essa para entender que talvez nossa ganância ambiciosa, que nos leva a uma vaidade arrogante às vezes, a gente tem que entender que a gente não está com essa bola toda não. A gente não está com essa bola toda. O mundo é muito mais instável do que a gente pensa. Aí eu não vou ler para vocês pela tela, mas eu vou traduzir uma frase que me deixou surpreso quando o assunto é igreja. E esse escritor usava uma frase dizendo: a gente tem que entender mais do que nunca que o maior problema da noiva de Cristo, igreja, biblicamente a noiva de Cristo é a igreja. O maior problema da noiva de Cristo é ela achar que está numa eterna despedida de solteira. Já pensou nisso? Despedida de solteira, no ambiente cristão, pode ser um ambiente de confraternização, alegria, mas geralmente a despedida de solteira é o momento de você não pensar no amanhã. Será que a igreja está numa despedida de solteira? Ou a igreja está sentindo a gravidade dos seus últimos momentos? Catavento, esse momento para a gente pensar de que grupo nós somos feitos. Está invertido, mas ali está escrito a palavra crise. Eu falei esses dias para o meu grupo de escritório ali na União e queria compartilhar com vocês. Crises revelam do que nós somos feitos. Crises revelam de que textura nós somos feitos. Crises, elas mostram do que nós fomos formados no nosso DNA mental e emocional. Por exemplo, tem gente que numa crise é de palha. Gente de palha é gente que pega fogo fácil, inflama na brincadeira. Critica, desanimado, não tem visão de futuro e numa crise já começa a jogar para tudo quanto é canto a culpa dos outros. Gente que não se apodera de grandeza, mas se amesquinha de pequenez. Eu quero dizer a você, jovem da Catavento, não seja desse grupo. Gente de palha, gente que se aproveita da desgraça alheia. Nós vimos reportagem de semana passada, esse youtuber, ex-ator da Globo, pegando seu carro Mercedes e acelerando a 200 km por hora, postando no YouTube para ganhar like, e a discussão era porque ele queria fazer mais. Eu não vou entrar no mérito da questão e respeito, mas é um assunto público. Para que isso? Aonde a atividade por um like te leva à irresponsabilidade da imprudência num momento cataclísmico mundial como esse? É para te relembrar um pouquinho que segundo grupo existe titânio, chumbo, diamante, fibra, aço, gente inoxidável, gente imbatível, gente que é forte, gente que olha para a crise e fala, é comigo também, meu Deus, joelhos dobrados a gente avança, gente que sabe que a palha é para quem não está nem aí para a promessa e o titânio é para quem sabe o que está na Bíblia. Eu queria apelar você a ser um jovem de titânio. A internet aproximou o que infelizmente a geografia separou. A gente consegue fazer um culto, não sei, você está assistindo aí, eu me sinto à vontade com você. Não consigo te ver como no Zoom eu vejo algumas casas, estou imaginando você estar na minha sala. Só que aproximou, gente, eu estou pregando para vocês. Eu acredito nisso. Isso aí é você se reinventar. E aí, meus amados jovens da Catavento, talvez essa seja a imagem que eu queria que você captasse mentalmente e visualmente no teu coração. Sabe por quê? Porque um jovem comprometido com a verdade, alguém com saudade de pensar algo mais, alguém cujo o temperamento se engrandece, ele está blindado por Deus. Meus amigos, eu não quero aqui prometer que você não vai pegar coronavírus. Eu não ia ser idiota de falar isso. Eu não quero aqui brincar com a seriedade do momento, mas eu quero dizer que uma pessoa nas mãos de Deus, ela sabe que Deus é maior do que um vírus. Que o microscópico da ameaça não chega aos pés do telescópico da promessa. Eu penso nisso. Isso me traz paz. E aí, meus amigos, o que é Catavento senão um movimento religioso que tem na Bíblia a sua companheira? Eu vejo vocês estudando a Bíblia sábados à tarde, fazendo projetos. Gente, não parem isso, porque o dia que vocês se descolarem da Bíblia, virou apenas um movimento social. É um movimento social com Bíblia. Aí é a humanidade com a grandeza divina. E por isso que gente que se apoia na palavra sagrada recebe nesse momento de crise o que eu quero compartilhar com vocês. Isaías 6:8. Eu quero perguntar para você da Catavento, você é fósforo ou você é vela? Você acende e apaga rápido ou você acende e dura mais? Isaías 6:8 é um apelo divino onde Cristo pergunta, Deus pergunta, tá bom, quem que eu vou enviar? Quem vai?
Quem vai por nós? Vamos ler junto Isaías 6:8? Quero colocar aqui para você, porque esse aqui é um texto maravilhoso, onde Deus faz uma pergunta direta. E a pergunta vem na lata. É Isaías respondendo para Deus. É o chamado de Isaías, texto tão conhecido. Isaías 6:8 está aqui, ó. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Toda vez que Deus envia alguém, Ele quer trazer esse alguém de volta. Toda vez que Deus lhe dá uma ordem, Ele quer o abraço. Deus não manda ir se não for para você também voltar. E quando Ele dá um desafio, é porque Ele sabe que você nesse desafio está permanecendo. E quando Deus diz quem vai por nós, Isaías responde na hora: sou eu, catavento, sou eu aqui, ó, cristão, sou eu comprometido com a verdade, sou eu que vejo nesse movimento de esperança a certeza da volta de Cristo, pode contar comigo. Eu vou contar para você um texto que está em Profetas e Reis, página 486, de uma escritora evangélica chamada Ellen White. Eu gosto de ler muitos livros dela e recomendo para você também. Essa escritora Ellen White, ela fala uma frase que para mim é profética. É maravilhosa quando ela diz: Deus, Ele só dá oportunidades. Agora, o êxito depende do que nós fazemos com elas. Eu não quero ser aqui um pastor masoquista dizendo que Deus está dando o coronavírus porque Ele quer ver uma oportunidade. Não, gente. O pecado desde Gênesis 3 é uma devastação dos planos de Deus. É um desvio absurdo. Gênesis 3, Apocalipse 20, de Gênesis 3, Apocalipse 20, você vê que nada ali é plano original de Deus. Mas Deus vê no pecado a oportunidade do resgate, da redenção, da salvação, da morte de Cristo e da nossa total recuperação eterna. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, aí sim, lá é o sonho original de Deus. Deus só vê oportunidades, mesmo no pecado. Agora o êxito depende do que você está fazendo. No confinamento, nessa quarentena, parado, recém-casado, namorando, isolado. Está fazendo o quê? O que você está fazendo nessa situação toda? E aí aqui é a imagem de uma porta fechada. Queridos jovens da Catavento, a igreja não fechou. O templo não fechou. A fé não entrou em quarentena. A verdade bíblica não está em confinamento. Um vírus não vai derrubar a família que, apesar de se encontrar pessoalmente nos sábados, agora se encontra virtualmente. A igreja continua. Catavento é um movimento religioso especial onde os amigos se encontram porque se amam e amam a palavra de Deus. Então isso fechou? Jamais. Se a tua visão de igreja depender de parede, vidro, de alumínio ou madeira, você apequenou tudo que Deus nos mostra na palavra dele. Quer saber por quê? Atos capítulo 2. Em Atos 2 você vê o Pentecostes, ele acontece de uma maneira tão disruptiva. Eu sei que tem muitos publicitários na Catavento, eu me identifico com vocês por isso. O Pentecostes foi uma coisa tão impensável, foi uma campanha tão extraordinária, publicitária do reino de Deus, que Deus virou do avesso por completo a expectativa de igreja. Porque como começou a igreja? O templo com o mármore de Salomão, de repente todo aquele templo de Zorobabel se muda para quê? Para virar a igreja de Deus. Não, não. O templo continuou lá, a estrutura. Agora, um movimento de discípulos contagiados com Deus, tocados por Cristo, confinados e orando, eles receberam línguas de fogo para lembrar do que Deus é capaz de fazer. Um pescador que falava nós vai, de repente ele fala grego, hebraico e aramaico. Um ex-coletor de impostos corrupto como Mateus começa a falar chinês, mandarim e japonês. Ou um outro pescador como Tiago, rústico, rude, limitado, falando português, inglês ou quem sabe holandês. O Pentecostes foi uma prova de que Deus não tem limite para ele usar da distância, do confinamento para pregar o evangelho, gente. Eu amo o livro de Atos 2, o capítulo de Atos 2, porque ele com a juventude tem muito a ver quando você diz: Senhor, a comunicação sempre surge como um atalho para as dificuldades, e para Deus não tem dificuldades. Por isso, que se na Bíblia está escrito vocês são o sal da terra, talvez chegue um momento da gente entender que a gente é o sal da web, é o sal na web, é o sal no Instagram, é o sal no TikTok, é o sal no Stories, é o sal numa live, é o sal no Zoom. Eu não tenho a menor dúvida de que o evangelho continua mais poderoso do que nunca. Porque senão eu estou colocando Deus dentro da jaula de uma parede. Não pode, meus irmãos.
Queridos jovens, é desabafo. Estou na minha casa, estou falando até mais do que eu costumeiramente falo, porque eu olho para vocês e fico impaciente em ver gente míope dizendo que a minha igreja depende do meu banco de igreja, enquanto a tua igreja depende do teu joelho dobrado com Deus. Isso Deus multiplica. É gente com um computador no colo falando de Jesus. É gente se reinventando. São os meios de comunicação apoiando. Aí eu queria dizer para você, né? Essa é uma imagem que eu gosto, de uma lâmpada, uma luz de LED. Missão da igreja, sabe o que é? Apresentar uma verdade que não muda, mudando sempre a apresentação da verdade. Isso é missão. Missão é uma verdade que não muda, mas muda a maneira de apresentar, a maneira de contagiar, a maneira de chegar, a maneira de revolucionar, a maneira de alterar, a maneira de alternar ferramentas. E eu estou fazendo uma live como se fosse um sermão com vocês. Isso não é uma maneira diferente de apresentar a mesma verdade, porque eu falaria a mesma Bíblia para vocês. Então, essa é a grandeza da criatividade humana que João 14,12 já nos dizia quando Cristo falou: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Pastor, como que alguém vai fazer coisa maior que Deus, que Jesus fez? Não no aspecto do Calvário da redenção, mas no aspecto da ferramenta de comunicação para mostrar o Calvário e a redenção. Pedro só passava sonda, pessoas curavam. Jesus não fez isso não, pelo menos não está relatado nos evangelhos. Paulo é mais incrível ainda, porque Paulo usava uma camiseta, ou vamos pensar, vamos atualizar um cachecol, uma gravata, um boné. As pessoas pegavam o boné de Paulo e aqui de Campinas levavam para São José do Rio Preto. E alguém em São José do Rio Preto era curado porque encostava no boné de Paulo. Ô pastor, o senhor está fazendo idolatria. Para. Paulo não vendeu quermesse, não fez indulgência, não abençoou o boné, não fez negócio com o boné, não disse que o boné era poderoso, nada disso. Paulo apenas deixa claro na Bíblia que o poder que Deus tinha com ele era tão grande que a distância não era o mais difícil. A geografia não é um impedimento para o evangelho. Jamais foi, nunca será. Aí você está entendendo o que eu vivi semana retrasada, 3 semanas atrás, na verdade? Pregava numa live mais de 11 da noite, adoro essas lives noturnas com a garotada, e uma enfermeira estava lá para o lado do norte do Brasil, no seu off de 1 hora, na UTI, com o hospital cheio de pacientes do coronavírus, e uma jovem cristã me assistindo por uma live no celular. Ela mandou um texto para mim: pastor, obrigado, tenho que voltar para ver a morte física o tempo todo, e essa live me abençoou. Pastor, obrigado, porque parece que o senhor está comigo aqui orando por mim no meu plantão médico. Aquilo me emocionou, Catavento, porque ali eu me senti, poxa vida, o que é Paulo? Eu sou poderoso? Não, o poder é Deus. E por ser Deus o poder, que não depende de eu estar presencialmente ou não, eu orei por ela, orei com ela, orei através dela, e ela está lá trabalhando e você está aqui comigo. Então entenda que não há limite geográfico para o poder de Deus. Tem pessoas tomando decisão por Jesus com WhatsApp, aqui é um monte de imagem. Pastor, eu queria me batizar, pastor, eu queria me entregar para Jesus. Pastor, tem pessoas que estão se movimentando. Aqui são inúmeras imagens de ações que no confinamento os jovens estão ajudando, a mensagem acontece, os sermões ocorrem, santas ceias acontecem, cerimônias de batismo, criatividade humana não falta. Então, Catavento, vocês são criativos. Está invertido, mas o texto eu traduzo. Satanás para Deus, num meme que eu recebi, né? Com o Covid-19 eu fechei suas igrejas. Aí Deus responde rindo: ao contrário, eu é que abri uma igreja em cada casa. Você já pensou nisso? Meus queridos jovens, a igreja não fechou. Se eu puder resumir meu sermão numa frase, eu quero dizer: a igreja não fechou. A Catavento não fechou. O adventismo não fechou. A verdade bíblica não fechou. A profecia jamais fechou. Agora, aqui nessa imagem eu quero só te lembrar que você tem que fazer o que é certo. E aí eu peço que você me compreenda com muito carinho, porque tem uma frase que me assusta. Tome muito cuidado, porque os maiores tropeços acontecem nas pequenas pedras, porque das grandes é sempre mais fácil desviar. Ninguém bate de cara no pão de açúcar. Ninguém tropeça no corcovado. Na pedra da Gávea ninguém bate de cabeça. As grandes pedras de rocha do Brasil estão lá, você desvia. O problema são as pedrinhas no caminho. E aí, amigos queridos da Catavento, se Jesus diz na minha Bíblia que em verdade vai vir uma turma que faz coisas maiores que eu fiz, e Isaías diz: eis-me aqui,
me envia, tem uma condição para isso, jovem. Você cuidar com as tuas pequenas pedras. É um grupo de comunicadores, na sua grande maioria, o que não falar das fake news. Está invertido, mas é uma notícia que mostra que no Irã, 44 pessoas morreram porque acreditaram numa mentirinha tonta, dizendo, olha, tome álcool porque vai te prevenir contra o coronavírus. Isso aconteceu há 5 semanas atrás. 44 morreram por uma fake news. Acabo de ver nessa madrugada, porque eu passei a lição numa igreja que falava sobre a relevância bíblica, uma outra fake news. Essa semana, vocês devem ter ouvido falar, numa região do Brasil, surgiu um áudio dizendo, olha, abra a tua Bíblia e ache um fio de cabelo na Bíblia. Se você achar um fio de cabelo dentro da tua Bíblia, é um cabelo de anjo. Então pegue esse fio e jogue na água, ferva, faça um chá e tome, porque esse fio de cabelo virando chá protege você do coronavírus. Gente, eu tive que dar risada até ver mais de 100 notícias que repercutiram o perigo dessa informação que tanta gente acreditou. Isso aqui é pequena pedra. Você acredita em bobeira. Galera, com carinho, olha, vamos voltar na Bíblia? A árvore do jardim do Éden não era a árvore maligna do mal. A árvore da provação no jardim do Éden, nunca esqueça, que era a árvore maligna da ciência do bem e do mal. Satanás, ele é especialista em pôr muito bem e um pouquinho de mal. O problema das fake news não é a mentira. O problema das fake news é que a mentira parece muito uma verdade. E tem muita verdade numa fake news e a galera acredita. Então você tem que cuidar, porque eles aproveitam um momento onde o contexto é real, onde os números parecem reais, onde a situação é real, e ali injetam uma mentira absurda. E as pessoas caem, compartilham, viralizam. É a tontice de um ser humano sincero que acredita no que vem. Fake news é um problema espiritual também. Cuida com as pequenas pedras, cuida com a tua incredulidade. Esse pastor americano zombou da coronavírus, né, dizendo que era uma histeria coletiva. 23 de março ele foi sepultado, contraiu mais de 60 anos, morreu daquilo que ele zombou. Falo isso para você então por quê, querido jovem? Está invertido, mas agora eu preciso ler para você esse texto bíblico. Na verdade é um texto de profecia que tem toda uma carga bíblica para a gente lembrar de um valor por trás desse texto. Fidelidade e integridade são atributos divinos e quem possui tem um poder invencível. Esse é um texto que poderia estar na Bíblia porque o conceito é perfeito. Ser invencível não é não pegar coronavírus. Ser invencível é ser íntegro e fiel. E falar em integridade num tempo relativista parece meio estranho. Eu procuro agora solo firme. Eu tenho que saber onde meu barco vai ancorar no porto porque está tudo uma tempestade e as marés vêm em vão. Então, jovens, sejamos firmes na cruz, na certeza desse evangelho que a gente se abraçou. Estamos em momentos solenes e importantes e um ano que era colorido, que começou muito bacana, foi se perdendo e aquele colorido lindo parece que virou um 2020 que está preto e branco. Você está entendendo? É uma realidade nossa. Mas eu queria ir para o final da nossa mensagem com um exemplo muito especial. Na escuridão do terror da crise surgem histórias de titânio para a gente não esquecer. Essa foto foi feita na segunda semana. E essa foto eu guardo para mim e vou usar por muitos anos no meu ministério porque ela traduz a grandeza humana na pequenez do vírus. Duas pessoas completamente antagônicas, completamente opostas. Um muçulmano e um judeu. O judeu Abraham Mintz, em pé, fazendo suas orações para Yahweh. E ajoelhado, voltado para Meca, o muçulmano Zoher Abu Jama, orando para Allah. E de Yahweh para Allah, os dois creem em dias de guarda diferentes, os dois creem em deuses diferentes, os dois fazem orações diferentes, e os dois, depois dessa oração diferente, entravam na UTI, iam juntos na UTI móvel salvar vidas em Jerusalém. Isso me marcou muito essa imagem, gente, porque ela tem muito a ver com o propósito da Catavento, o propósito da Igreja Adventista, o propósito de um movimento bíblico que diz, espera aí, gente, agora é hora da gente cuidar do macro, da salvação, do que é verdadeiro, do que salva vidas, do que é importante. Essa mesma escritora evangélica tem uma frase que me marca, eu tinha que compartilhar com vocês, porque ela diz, os que se recusam a trabalhar em boa harmonia, eles desonram o nome de Deus.
E eu gostei quando eu entrei aqui, que o primeiro comentário que eu li foi dessa jovem. Que bom estar em família novamente. Família, oi! Isso tem que ser catavento. Vai surgir problema? Vai. Onde tem ser humano tem orgulho. Onde tem orgulho tem problema e lascou. Mas onde tem ser humano com Deus, tem harmonia. E onde tem harmonia, a gente honra o nome de Deus. Então eu queria pedir que nesse momento de crise, a gente deixasse as coisas pequenas e periféricas e pensássemos nas coisas mais importantes. Porque essa frase é forte. Cuidado com aqueles que constroem a arca, mas ficam brigando pela cor do prego. Cuidado com quem está apagando fogo no incêndio, mas fica discutindo o tamanho do rótulo no extintor. Esse é o momento onde eu me preocupo, jovens, se nós estamos discutindo coisas essenciais ou periféricas, estamos olhando o macro da esperança remanescente e profética da volta de Cristo, ou estamos discutindo coisas que, meus amigos, Satanás ganha tempo quando a gente perde tempo. Não pode. Muitos questionam, né? Pastor, o senhor é liberal, o senhor é tradicional, pastor, o senhor é o quê? Jovens, não é se é liberal ou tradicional, a pergunta tem que ser, catavento é bíblica? A igreja adventista é bíblica? O pastor Odailson é bíblico? O que eu creio está na palavra de Deus? Eu me maravilho com as verdades bíblicas? Aí sim, quando tem essa âncora, meus amigos, estamos mais integrados do que nunca. Talvez não de pele com pele, mas essa imagem traduz melhor. Isso aqui. É uma integração digital. É uma integração de gente virtual. Mas estamos juntos em família. Meus queridos, a igreja adventista é um movimento tão especial. Está invertida a logomarca, mas ela recebe todo mundo. Catavento abraça todo mundo. Numa crise como essa, todo mundo bem-vindo. E se a crise passar, todo mundo bem-vindo. E se nós não entendermos a razão de ser igreja, temos que reler Atos 2. Eu gosto de dizer que na igreja adventista do sétimo dia, no movimento cristão e bíblico, o verdadeiro religioso, a verdadeira religião e denominação, ela tem que ter uma coisa antes da outra. Ela tem que ter o CPF antes do CNPJ. E eu gosto de pensar nisso, porque se nós tivermos o CPF antes do CNPJ, nós vamos ver pessoas antes da estrutura. Vamos ver carne e osso antes do vidro e do cimento. Nós vamos ver família antes das desavenças da família. Eu queria pedir a vocês, entendam que quando a gente olha o CPF, o movimento cristão profético nasce com pessoas e depois vem a estrutura. E às vezes nós estamos vivendo agora um sábado onde a estrutura está relativa, né? 2.000 igrejas fechadas da igreja adventista que eu pertenço. 87 escolas fechadas dos 80.000 alunos de instituições adventistas no estado de São Paulo. Minha esposa não dá aula faz 1 mês e meio. Está dando aula sim, está usando a internet para dar aula remota. Mas a estrutura física fechou. E aí? A educação parou, o evangelho parou, a unidade da igreja parou, a esperança parou. Catavento, não diminua o poder de Deus. Agora lembre-se, se o CPF vem antes do CNPJ, um 10 coletivo vale mais do que um 10 individual. E você vê que Cristo sempre trabalhou com a unidade dos discípulos, sempre trabalhou com a integração da igreja. E o movimento começou com um grupo que orava. Ninguém leva a fama sozinho, porque Deus sabe que o coletivo tem uma força extraordinária. Então eu quero pedir a vocês, nesse momento de crise, nunca esperaram tanto de uma geração quanto a minha e a sua, que estejamos disponíveis para doar sangue, fotos que eu tenho aqui, pastores que estão fazendo Facebook, a Catavento fazendo live, é gente se virando de uma maneira diferenciada para manter o evangelho vivo. E aqui, ó, TikTok. Gosto de falar isso porque minha filha entrou nesse negócio dias atrás, eu não sabia muito. A ferramenta é certa ou errada? A ferramenta é ferramenta. O errado é se você usa ela de maneira errada. É no TikTok falando de Jesus, é no Instagram falando de Jesus, é na web falando de Jesus, é onde for falando de Jesus. Se você viver esse Jesus, não importa o veículo, contanto que o destino seja certo. E o passageiro certo, com o motorista certo, está tudo certo. Então eu queria pedir para você, vamos manter esse pioneirismo criativo, queridos amigos da Catavento? Ser pioneiro, ser primeira página custa o preço das outras. Momentos como esse, tem muita igreja em pânico, falando mais de dízimo do que em devoção. Momentos como esse, tem muitos movimentos religiosos apavorados, mais com a estrutura do que com a unção. Eu quero dizer para você, o certo bíblico, o certo adventista bíblico, o certo do cristão bíblico, é você dizer, meu Deus,
Me dê inventividade criativa para no momento especial ter ideias especiais. Não é o ideal estarmos distanciados, mas distantes nós vamos no momento extraordinário ter atividades extraordinárias e o evangelho não para. 5 conceitos que eu não vou gastar nem 5 segundos em cada palavra. Relevância. Teu conteúdo determina quem você é. Te denuncia. Seja relevante. Colaboração. Seja integrado aos outros. É o coletivo. É o mundo colaborativo. Não se isola não. Inovação. Seja criativo. Esse é um momento de inovação onde Deus nos dá criatividade e alternatividade. Essa palavra não existe, mas eu inventei agora, né? É alternativa. E serviço. Sirva. Não importa quem manda, importa quem serve, e nisso Deus se engrandece. E quinto e último, missão. Se a gente faz tudo com missão, que legal, gente. Porque o jovem cristão, ele é idealista. Nós não podemos perder o idealismo, gente. Que a família da Catavento continue idealista. O que é o idealismo cristão e bíblico? É gente apaixonada pelo céu e incomodada com essa terra. Seja um idealista que o mundo não vai caber em você. Você vai se ultrapassar desse mundo. Seja idealista que você vai ter sobra da vida nesse mundo por uma eternidade. E quando a gente é idealista, o cristão ele é profético. E esse idealismo profético nos leva a entender mais do que nunca qual é a razão de nós estarmos aqui. Eu queria encerrar com vocês. Nesse momento olhando para você do idealismo profético para a gente pensar o que é que nós estamos fazendo aqui nesse sábado. Amigo da Catavento, posso te levar a uma última ilustração? Pense em Noé. Noé não solta pomba. Noé não abre a janela. Noé não olha nem pela frestinha da arca. Noé quer ficar lá dentro. 370 dias que ele ficou daquele dilúvio, desde os 7 dias para cair a chuva, desde os 30 dias e 30 noites chovendo, e depois todo o período até a água do planeta baixar, ele ficou, a gente entende que aproximadamente 370 dias dentro da arca. Só que Noé não quer sair mais, porque ficou confortável, né? Agora ele sabe o nome de toda aquela bicharada, ele já sabe onde cada filho e cada nora vai dormir, ele já criou hábitos e protocolos de sobrevivência previsíveis. Para Noé agora, depois de mais de um ano naquele barco, tá bom demais ficar lá. Ele não quer sair. História ridícula, né? Claro que é, não está na Bíblia. Você acha que Noé ia ficar naquele fedor dos excrementos de animais? Você acha que Noé queria ficar mais tempo naquela umidade mofada daquela arca escura, aquela madeira amolecida? Eu acho que quando a pomba não voltou, a segunda que ele mandou, né? Quando a pomba não voltou mais, ele deu um pé naquela porta e falou: chega, Senhor, me tira daqui logo, não aguento. Eu consigo enxergar um Noé com a sua família desesperado para cair fora daquela arca. Ela serviu por um momento, mas só por um momento. O que eu queria falar para você hoje? Não faça da arca sua casa. Não existe arcasa na Bíblia. Não faça da arca sua casa. A gente está em casa num confinamento. E ele vai acabar quando a gente for para fora de casa, ali na rua, ali fora, em Arthur Nogueira, onde eu estou? Não. Nós continuamos num lugar passageiro. Não faça dessa vida sua casa, porque aqui é apenas uma arca passageira. Se o Dória decretar fim da quarentena, nem por isso nós vamos sair de casa para viver ali fora o sonho prometido por Deus. Claro que não. O sonho prometido por Deus é o céu. Aí eu quero dizer, querido jovem amado, quando Deus chamou Isaías, era para servir um Deus na impaciência do céu. Quando Deus deu poder aos discípulos do dom de línguas e inventividade criativa, é para apressar o reino. E se você fizer deste planeta o reino eterno de Deus, tem tudo menos a verdade de um povo que sabe que aqui é só uma passagem. Não se acomode, tá bom? O confinamento está sendo até prejudicial para alguns que já estão tão acomodados com o confinamento que tá bom demais ficar em casa vendo o pastor pelo meu celular. Jamais. Eu quero sair logo dessa arca que é só passageira. Agora, mesmo que a gente saia daqui e volte a se encontrar embaixo da árvore lá na Catavento, eu quero que você entenda que mesmo nesse lugar agradável onde a gente se abraça, continua sendo arca. Porque é para o céu que a gente vai. E meu querido jovem, se bater aquela insegurança dos próximos dias, eu sei que tem gente aí
que deve estar preocupado em pagar as contas, o mercado acabou, tua venda não está acontecendo, tua startup não rolou, todo mundo está se encolhendo, ninguém está contratando, só demitindo, e você num momento desesperador para ver se vai ter dinheiro a curto prazo, médio e longo. Você não é o único, tá? Se bater aquela insegurança, lembre-se que todo medo é o empréstimo de um problema que é de Deus. Não pega emprestado o problema que é de Deus. Não pega não. Se você está angustiado, insegurança é emprestar problema de Deus. Ele sabe o que é melhor. E se tem gente incomodando você, ameaçando você, fez um negócio, não vai pagar, ameaça você, pastor, o senhor não tem noção, não posso nem despejar porque agora a justiça não deixa, eu não sei como eu vou fechar. Gente, está todo mundo preocupado, mas posso dizer para você como cristão, ninguém vira a página da tua vida se é Deus quem segura o livro. Ponto final. Se Deus segura o livro, tuas páginas estão protegidas nas mãos dele. E eu quero em breve abraçar vocês, espero que não leve tanto tempo a gente se reencontrar desde 2018, mas eu quero dizer a vocês, jovens da Catavento, que vocês têm um ministério, uma seriedade, uma Bíblia, uma verdade, uma família para vocês não perderem nunca o foco e se lembrarem que também a Catavento é passageira, para que a gente vá para o céu. E é a minha última frase, né? Que eu tenho sempre falado nas lives. Às vezes é preciso a gente ficar em casa para a gente se lembrar de uma vez por todas que aqui não é a nossa casa. Aqui não é a nossa casa. Catavento, confinados para a gente lembrar que esse mundo inteiro é um confinamento e é para o céu que a gente vai. Que Deus abençoe muito você. Obrigado por me aguentar por esses tantos minutos. A gente fala demais, eu sei, mas é com carinho no coração, da minha casa para a tua. E eu quero fazer uma oração com você, tá bom? Pai querido, cuida dessas pessoas que aqui estão. A gente vê um número de conexões. Tu conheces o nome, o sobrenome e a digital de cada conectado. É por isso que eu quero te pedir ser uma bênção sobre jovens, solteiros, casados, recém-casados, famílias. É uma turma, Senhor, remando a tempestade de uma semana onde, com ou sem o vírus, sempre é difícil. E agora ficou mais difícil, Senhor. Então o que eu te peço é que a tua bênção repouse sobre todos nós. Senhor, cuida da Catavento, que ela reflita, Senhor, o vento do poder do Espírito, a brisa da eternidade, da esperança. Que essa família que se reúne de maneira tão alternativa continue mais do que nunca, Senhor, aprumada na fidelidade, na integridade para ser invencível. Abençoe cada jovem. Eu acho que aqui, Senhor, tem uma realidade tão diferenciada de jovens que eu vi de vários lugares do Brasil, que amam estar entre amigos na Catavento, mas eu te suplico, Senhor, que Tu sejas o Deus, Senhor da vida de todos. E se possível, Senhor, a gente intercede para que acabe logo de uma vez esse vírus, para que a gente possa se encontrar na igreja física novamente. Deus, dá um basta, Senhor. Mas se possível que o Teu basta venha com a Tua volta logo. Que Jesus volte logo. Se aqui, Senhor, alguém compreendeu de uma maneira equivocada minha boa intenção em falar, traduza de maneira certa, Senhor, porque o coração é grande e gigante para amar esses jovens e dizer que a casa deles é o céu. Então que eles vivam por isso, que eles se gastem por isso, que eles se amem por isso. E sobretudo, Senhor, que eles estejam prontos, salvos e preparados por essa eternidade tão prometida por Cristo Jesus. Nos dá um bom sábado. Continue com a gente em tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau para vocês, galera. Minha casa fica aqui, aberta, para quando vocês quiserem vir e puderem, porque até agora não podem. Foi bom demais estar com vocês, tá bom? Super abraço, um feliz sábado. Obrigado pelo convite, gente. Que a Catavento continue sendo uma bênção, sal da terra e sal na web por enquanto. Valeu, abração, gente. Tchau, tchau.